E aí, galera? Bem-vindos a uma análise de trade do CAD. E vamos direto ao ponto. Certo, então, como sempre, vou olhar o calendário econômico primeiro, antes de abrir os gráficos, certo? Então vou te levar pelo meu processo, aqui. Nos domingos é quando eu me preparo para a semana e a primeira coisa que faço é abrir o Forex Factory e conferir o calendário econômico. Então, na verdade, este é o calendário desta semana. Vamos para o da semana passada. Como podemos ver, segunda-feira, terça e quarta-feira não tiveram notícias de pasta vermelha. O calendário econômico é o seu mapa. O que isso significa? Ele vai te dizer quais dias você pode operar e quais dias você não pode. Segunda, terça, quarta. Para o meu sistema, para a minha estratégia, eu não vou operar. Pode ser diferente para você. Você pode ter um sistema diferente, mas para mim, eu não vou operar porque estou buscando a maior probabilidade. Dias de expansão. Segunda, terça e quarta-feira não tem notícias de pasta vermelha. A expectativa, na minha opinião, é que eles vão faltar energia e volatilidade. O preço precisa chegar aos seus objetivos para chegar às suas retiradas de liquidez. Ok. Quinta e sexta-feira. Tem notícias de pasta vermelha. Então, minha expectativa para esta semana é acumulação na segunda-feira, acumulação na terça-feira, acumulação na quarta-feira, manipulação na quinta-feira, reversão para baixo em uma expansão na sexta-feira. Certo, essa é a minha expectativa ao entrar em uma semana como esta, onde não temos notícias de pasta vermelha para começar. E então, na quinta e sexta-feira, nós fazemos... Certo, essa é a minha expectativa ao entrar na semana. Eu já sei que não vou olhar para operações. Eu não vou olhar para operar na segunda, terça ou quarta. Dito isso, vamos direto para os gráficos. Como sempre, eu vou procurar o contexto de tempos gráficos mais altos. Agora, o que isso significa? Para mim, isso é simplesmente ERL para IRLO. IRL para IRL. Se você não sabe o que é, IRL é liquidez de faixa interna. É uma lacuna de valor justo ou uma eficiência. RL significa liquidez de faixa externa, que é simplesmente um pico ou fundo de oscilação. Bem aqui temos nosso IRL semanal, aquela lacuna de valor justo semanal. A expectativa é de preços mais baixos. Temos um fluxo de ordens aqui. A expectativa é que o preço continue a cair. De onde? Essa lacuna de valor justo, em direção a quê? Essa faixa externa de liquidez, certo? Esse é o contexto. É aqui que você vai encontrar seus modelos de venda de formadores de mercado em tempos gráficos mais baixos. Ok. Então, nosso contexto está estabelecido bem aqui, e eu estou procurando por esses contextos nos gráficos mensal, semanal ou diário. Agora, eu recebo muitas perguntas sobre quantos pares eu estou observando. Neste momento, eu acredito que estou observando cerca de 27 pares. E as pessoas perguntam, bem, como você consegue acompanhar tantos pares? Bem, é muito simples, porque os gráficos de períodos mais altos levam muito tempo para se desenvolver, certo? Porque estou olhando os gráficos mensal, semanal ou diário. Se eu olhasse apenas para dois pares, como talvez IS e NQ, eu estaria esperando muito tempo antes que algo limpo se configurasse. E sou muito exigente com as coisas que estou procurando nesses gráficos de períodos mais altos. Tem que ser super limpo, tem que parecer de livro. Tem que se destacar como um dedo machucado. Certo, né? Então aqui no CAD temos uma configuração muito boa. Certo. Temos essa liquidez interna da faixa semanal em relação à liquidez da faixa externa. O contexto? Então, com o contexto agora estabelecido aqui de forma muito clara, podemos mergulhar no gráfico de 4 horas, porque esse é o alinhamento de períodos que estamos usando. Se você não sabia, a partir de um gráfico semanal, você quer ir para um gráfico de 4 horas e procurar por um gap de fidelidade de 4 horas, deslocando-se para longe, deste nível. E é só isso que eu vou procurar, ok? É muito simples. Passe de um nível semanal para um período de 4 horas. Então aqui está o gráfico de 4 horas. Como podemos ver, temos aquele gap de valor justo de 4 horas deslocando o preço para longe. Depois de pegar essa liquidez, bem aqui dentro desse gap de valor justo semanal, essa liquidez da faixa interna. Aqui está o nosso gap de valor justo de 4 horas, que vai ser a matriz PD, da qual vamos estruturar uma operação, certo? Então esta é a parte 2.
A parte 1 é estabelecer esse contexto de tempo mais alto. A parte 2 é estabelecer aquela matriz PD, da qual vamos procurar uma entrada. Essa matriz PD. Geralmente em um período de tempo intermediário, que para mim são os gráficos de 4 horas e 1 hora. Então, bem aqui, já que estamos trabalhando a partir de um nível semanal, vamos procurar uma matriz PD de 4 horas para estruturar uma operação. Então, aqui está a matriz PD de 4 horas. Lacuna de Vale Houston. Agora, queremos mergulhar no gráfico de 15 minutos e procurar uma lacuna de valor justo. Lá. Certo. Então estou em um gráfico de 4 horas. Podemos entrar em um de 15 minutos. E se não conseguirmos encontrar essa entrada de 15 minutos, como vou te mostrar no próximo período, uma vez que descermos, podemos até descer mais para o gráfico de 5 minutos. Certo. Agora, vou te mostrar bem aqui. Vamos para o gráfico de 15 minutos. Deixe-me limpar. Fiz isso para a captura de tela do Twitter. Então, temos essa injeção de volatilidade bem aqui na sexta-feira, como podemos ver. Isso foi o PPI às 8h30. O que também podemos ver é que na quinta-feira, tivemos aquela injeção de volatilidade do CPI bem aqui, às 8h30 também. Essa foi a manipulação. Lembre-se, eu estava esperando manipulação na quinta-feira. Essa é a manipulação que eu estava procurando, certo? Porque o que aconteceu na segunda, terça e quarta-feira, consolidação. Não fomos a lugar nenhum. Não fomos a lugar nenhum. Estávamos apenas consolidando durante todo esse tempo até este ponto aqui. Então, isso é aquela acumulação, manipulação. O que eu queria ver mais baixo... Quer dizer, o que eu queria ver acontecer na sexta-feira era uma continuação, uma queda naquela distribuição. Isso não acabou acontecendo bem aqui. Na verdade, nós subimos mais alto depois de pegar aquela liquidez da faixa externa de 4 horas. Mas isso é um detalhe, não é a operação que estou tentando revisar agora. Vamos revisar a operação real bem aqui, certo? Então, indo para a sexta-feira, bem aqui. Tivemos aquele gap de valor justo de 4 horas, lembra? Agora, tudo o que estamos procurando é um gap de valor justo de 15 minutos. Então aqui está aquele deslocamento de 15 minutos através de um gap de valor justo. Estou observando aquele gap de valor justo de 4 horas, ok? Agora, eu recebi tantas perguntas me perguntando por que isso é um gap de rompimento e por que eu esperava que o preço não preenchesse isso. Por que eu desci para um gráfico de 5 minutos e entrei aqui tão fundo em um desconto? E não esperei por um retrocesso para depois ir mais baixo. Agora, é tão simples quanto isso. Você vê a mínima desta vela bem aqui. Você vê como... Deixa eu me mover bem aqui. Vamos entrar no modo de replay. Então, era assim que parecia na época, certo? Você vê como fechamos agressivamente abaixo dessa mínima. Você realmente acha que a expectativa, você realmente acha... A coisa mais provável que o preço fará neste ponto, uma vez que esta vela feche, é retrair completamente para cima, depois de estar tão perto da liquidez desenhada aqui, depois de estar tão perto do nosso alvo, subir até aqui para depois descer. Não. Isso simplesmente não é provável. E isso, na verdade, seria bastante prejudicial, porque estamos tão perto aqui, temos tanta energia direcionada para cá. Isso simplesmente não é provável. Agora, o truque aqui é este fechamento. Abaixo... Te disse tudo. Esse fechamento fez disso um gap de rompimento. Porque se esta vela não tivesse conseguido fechar abaixo, eu não consideraria isso um gap de rompimento, certo? Porque se decidíssemos fazer uma sombra, então eu poderia ver a possibilidade de subir aqui para depois descer, mas é o fato de que fechamos tão agressivamente abaixo disso, isso me deu a indicação de que o preço não quer subir aqui. Não precisa fazer isso. Certo, então apenas isso, o fechamento abaixo desta vela bem aqui, me diz que isso é uma lacuna de rompimento. Certo, então, uma vez que isso aconteceu, eu sabia que não poderia usar isso como uma entrada. Então eu mergulhei no gráfico de 5 minutos e procurei algo lá. Agora, neste gráfico de 5 minutos, o que vemos? Bem, vemos a formação desta lacuna de valor justo de 5 minutos, bem aqui. Nós também temos este bloco de ordens de 5 minutos bem aqui. Ok. Então, tendo em mente que a expectativa é que isso não seja preenchido, não precisamos voltar até aqui. Antes de descer para essa liquidez externa de 4 horas... Ok. É dentro dessa ideia que eu queria fazer uma operação com base neste PDRF de 5 minutos,
dessa lacuna de valor justo de 5 minutos, ok? E no máximo, não quero ver isso ultrapassar esse bloco de ordens. Eu quero ver isso ser respeitado. Eu quero ver essa lacuna de valor justo ser respeitada. Então, o que eu fiz foi colocar uma ordem limite bem aqui, no topo desta vela, que é basicamente a parte baixa dessa lacuna de valor justo. Ok. Então, minha ordem vai lá. Meu stop loss fica acima deste bloco de ordens. Porque, bem, o que eu mais quero é ver esse limite médio ser respeitado. Uma vez que começamos a fechar acima disso e mexer no topo deste bloco de ordens, eu quero sair porque... Então, eu não consegui explicar isso corretamente na gravação original. Então, estou voltando e explicando agora. Agora, a razão pela qual estou entrando nesta lacuna de valor justo de 5 minutos aqui e não em um array de 15 minutos é porque você pode ter duas maneiras diferentes de entrar em uma lacuna de valor justo de 4 horas, ok? Então, como eu disse, tivemos aquela lacuna de rompimento de 15 minutos que eu não esperava que o preço chegasse e eu sabia que a única maneira de eu conseguir fazer isso seria se eu mergulhasse em um gráfico de 5 minutos e procurasse o segundo. Modelo de entrada, certo? Porque existem duas maneiras diferentes de você entrar em uma lacuna de valor justo de 4 horas. Não precisa ser apenas uma lacuna de valor justo de 15 minutos. Você também pode entrar em uma lacuna de valor justo de 5 minutos, em uma segunda perna de alta probabilidade. Agora, o que isso significa? O que é uma perna de alta probabilidade? Bem, essencialmente ela só precisa conter uma lacuna de valor justo, certo? Uma perna é este pico alto até este pico baixo. E deve conter essa lacuna de valor justo, certo? Então, atingimos o array de PD do prazo maior, nós temos esta perna de alta probabilidade original bem aqui. Então, aqui está a sua primeira lacuna de valor justo de 5 minutos na perna de alta probabilidade. Nós poderíamos entrar com a formação de uma segunda lacuna de valor justo de 5 minutos na forma de uma segunda perna de alta probabilidade. Então, temos isso bem aqui com este pico alto, com este pico baixo e este recuo bem aqui para esta lacuna de valor justo. É uma entrada e você pode colocar seu stop loss bem aqui acima daquele pico alto. Esse é o ponto seguro, certo? Mas para mim isso não me daria o RR adequado. Então eu posso mover meus stops um pouco mais para baixo para outro. Nível válido, que seria o pico deste corpo do bloco de ordens, me dando aquele desejado doer que estou procurando. Certo, então estou jogando esta perna bem aqui, para baixo em direção a esta liquidez externa de 4 horas. Então essa é a razão pela qual eu pude entrar nesta lacuna de valor justo de 5 minutos, em vez de esperar por um array de 15 minutos. É simplesmente esperar por aquela segunda perna de alta probabilidade no gráfico de 5 minutos, porque você está exigindo mais confirmação ao descer para um prazo menor a partir de um array de 4 horas. Então, em vez de usar aquela lacuna de valor justo de 15 minutos, você desce para os 5 minutos e procura por aquela perna extra, porque você estava procurando por uma confirmação extra. Tudo bem. Crédito ao Arjo por este modelo de entrada. Eu aprendi isso com ele. Um grande reconhecimento. Eu sempre dou crédito onde o crédito é devido. Então sim, este é essencialmente o modelo ST no gráfico de 5 minutos, aquele duplo ST que estamos esperando, aquela perna de alta probabilidade inicial, aquela lacuna de valor justo de 5 minutos inicial, e então, aquela segunda lacuna de valor justo na forma daquela segunda perna de alta probabilidade. Então, agora eu tenho minha entrada, eu tenho meu stop loss e eu tenho meu alvo fixado. Neste nível estrito de 2R, como sempre, é onde eu gosto de mirar. O que eu gosto de fazer às vezes quando tenho alta convicção na operação é escalar 80% em 2R e deixar 20% para os alvos finais. Certo? Mas aqui eu sabia que o mercado esta semana tem estado com uma probabilidade muito baixa. Não tem sido a ação de preço mais agradável. Então, eu não confiei que teria uma grande queda abaixo disso. Então eu decidi tirar tudo aqui e basicamente vamos ver como essa operação se desenrolou. Tem aquele retrocesso nele, aquela lacuna de valor justo, então agora estamos na operação. E bum, é isso. Simples assim. Então, para resumir, é simplesmente um processo de 3 etapas. Você vai precisar de um contexto de um período de tempo mais alto, que está no seu gráfico semanal e mensal, além do gráfico diário. E eu tenho aquele array de PD de prazo intermediário através dos seus gráficos de 4 horas e 1 hora. Neste caso, temos essa lacuna de valor justo de 4 horas para moldar uma entrada, e então você vai usar seus períodos de tempo mais baixos para basear sua entrada. Então, neste caso, eu esperava que isso não fosse retratado. Então, por essa razão, eu desci para o gráfico de 5 minutos e procurei um array de PD
aqui embaixo, para basicamente operar em direção a essa mínima da faixa externa. E este é o array de PD de entrada em um período de tempo mais baixo, que foi usado essa lacuna de valor justo de 5 minutos em direção a essas mínimas da faixa externa de 4 horas, começando um 2R fixo, muito simples. O preço e o tempo estão se alinhando bem aqui, e espero que você tenha aprendido algo com isso. Eu vou procurar fazer o upload de mais desses conforme o ano avança, então se você gostou, por favor, se inscreva e obrigado por assistir. Tenha um bom dia, pessoal.